Os municípios brasileiros estão escolhendo vereadores e prefeitos nas eleições 2016. Por isso, Conexões está atento a esse importante momento. Hoje nós vamos discutir alguns temas relevantes e que podem ajudar você a compreender melhor a realidade de Goiânia. Nesse episódio, nós vamos falar sobre cultura, direitos humanos e segurança pública. Conexões de hoje recebe dois convidados que vão nos ajudar a compreender melhor a realidade goianiense em diferentes temáticas, principalmente direitos humanos e segurança pública e também um pouquinho sobre cultura. Nós vamos receber então o Ricardo Barbosa, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais e também faz parte do programa de Direitos Humanos da UFG. Olá, professor, obrigada novamente pela presença. Eu que agradeço. E também recebemos o professor Djaci, que é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, também da UFG. Obrigada, professor. Muito obrigado. Bom, para começar, são duas temáticas diferentes, mas que se relacionam. Queria saber aqui de vocês qual que é a avaliação que vocês fazem da realidade de Goiânia em relação aos direitos humanos e à segurança pública. Professor, eu queria começar com o senhor. Olha, tem... esses dois temas que são muito abrangentes, eles têm, do ponto de vista das pesquisas realizadas no mundo inteiro, tem muito pouca coisa que a gente podia afirmar com segurança, né, que impacta a vida do cidadão em relação a esses temas, né? O principal variável que as pesquisas internacionais e as brasileiras também apontam é que a questão da desigualdade, particularmente a questão da desigualdade de renda, né? Essa, sim, de certa maneira, é a principal variável que tem correlação positiva com segurança pública e com direitos humanos. Quanto mais desigual uma sociedade, mais difícil a efetividade da gama de direitos que o Estado Democrático de Direito coloca à disposição, proclama, né, que as pessoas têm, e maior são os índices de violência, né? Esse é o grande desafio das cidades brasileiras. E Goiânia, né, é uma das cidades mais desiguais do mundo, uma das capitais mais desiguais do mundo, né? Então, esse, particularmente, né, do Brasil e em relação a Goiânia, é o que coloca para o prefeito de Goiânia ou para os prefeitos das diferentes cidades brasileiras de como garantir direitos humanos e como garantir segurança pública num país tão desigual, né? Esse é o maior desafio. Professor Djaci, em relação à criminalidade, que eu acho que é uma das principais, da segurança pública e criminalidade, um dos principais pontos que as campanhas têm tocado nessas eleições municipais. Bom, o município ele tem uma responsabilidade grande para enfrentar a criminalidade. Embora todo mundo sabe, né, que quem é responsável pela segurança em geral é o Estado. Então o Estado é quem tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, além de outras estruturas como bombeiros militares, defesa civil. Agora, o município, ele investe muito, e ele deve fazer esse investimento muito significativo na qualidade de vida, na distribuição de renda, como o Ricardo já chamou a atenção, criação de empregos, né, inserção dos jovens. E se ele consegue fazer isso, e além disso, conectar com o sistema de segurança, né, por exemplo, eu tenho os jovens do socioeducativo, e que é algo que está relacionado com o Estado. O município está pensando em uma maior inserção desses jovens e criando programas, com certeza ele está dando um passo significativo para a redução da criminalidade, que é muito alta em Goiânia. Então a gente poderia, para relacionar o terceiro tema, que seria a questão da cultura, é importante o desenvolvimento cultural, opções de cultura, lazer e educação para a população, para que esses índices também se reduzam e para que a gente consiga um atendimento melhor às demandas da população? O que a gente podia era tentar, assim, porque essas duas palavras, né, segurança pública, direitos humanos, elas vêm sendo desidratadas ou sendo reduzidas e sendo colocadas em espaços que absolutamente, se a gente for olhar para aquilo lá, quando as pessoas falam direitos humanos, e o que elas estão pensando, estão dizendo, ou quando fala segurança pública, o que elas estão pensando, estão dizendo, é muito restrito, né? A palavra cultura ajuda a gente fazer com essas
esses dois conceitos, essas duas áreas tão importantes da vida da gente, retomarem o seu verdadeiro significado. Porque quando a gente fala direitos humanos, por exemplo, a gente está falando em direito à educação, a gente está falando em direito à saúde, a gente está falando em direito ao trabalho, né? A gente está falando em direito à qualidade de vida, a parques, meio ambiente, a gente está falando em direito à mobilidade, ao transporte. Então, quando a gente fala cultura, a gente tenta, é possível, retomar, né, essa dimensão mais generosa de direitos humanos que foi colocado num lugar que não tem nada a ver com a sua concepção. E os prefeitos, né, dos agentes públicos, né, o executivo municipal, ele está diante disso de forma imediata. Na educação infantil, né, na questão da saúde e na saúde preventiva, os postos de saúde, saúde da família, na questão da mobilidade, do direito à cidade, da questão do trânsito, do transporte. Se a gente tem uma prefeitura atenta a isso, atenta a esses direitos, a gente tem uma prefeitura atenta a uma cultura de direitos humanos, uma cultura de paz, uma cultura de convivência de uma cidade para os seus cidadãos, uma cidade onde todo mundo participa dela, né, de uma maneira mais igual, voltando àquele tema da desigualdade, combatendo a desigualdade, dando oportunidade para todos. Por isso a importância da prefeitura em relação à questão de direitos humanos. Se tem um agente público, porque o governador, o presidente, né, estão muito distantes, o prefeito está mais próximo ao cotidiano, esse sim tem uma responsabilidade muito grande com a questão dos direitos humanos. E com a questão da segurança pública? Como é que essa temática se relacionaria? De várias formas, né? Eu vim de uma experiência no Distrito Federal, na periferia de Brasília, e a gente trabalhou durante 3 anos com projetos culturais. E o objetivo desses projetos culturais era ampliar e oferecer oficinas de teatro, de música, de dança, de pintura, de produção literária. E a gente conseguiu levar e desenvolver isso em várias cidades satélites do Distrito Federal. E uma percepção muito evidente é que nas periferias das cidades existem muitas poucas opções de lazer e de inserção cultural para a juventude. O máximo que em alguns lugares ela conseguia encontrar era um bar, né? E quanto mais bares você tem, mais você consegue distribuir o consumo de bebida alcoólica, com certeza você vai ter uma incidência muito maior. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, veja, onde existir um maior índice de consumo de bebida, com certeza você vai ter um maior índice de violência. E isso ocorre sobretudo porque não existem opções de lazer. Então você precisa criar, como foi feito em alguns projetos em vários lugares do Brasil, como o esporte à meia-noite, possibilidade de atividades esportivas. E isso você também consegue desenvolver a partir das atividades culturais, shows, oficinas, possibilidade de inserção. Então a gente tem ali uma possibilidade dessas pessoas terem outros canais de expressão, né, e não apenas no processo mais comum do desafio, da bebida, etc. Tá certo. Bom, a gente vai para um intervalo agora e voltamos com essa conversa que tenta aí interligar 3 temáticas importantes para a cidade de Goiânia, já que estamos, né, em plena eleição 2016. Nós estamos conversando sobre segurança pública, direitos humanos e também sobre cultura. Conexões está de volta com uma conversa sobre a situação goianiense nas áreas de direitos humanos, segurança pública e também cultura. Nós estamos recebendo o professor Ricardo Barbosa, que é do Programa de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, e também o professor Djaci de Oliveira, que é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência também da UFG. Professor Djaci, a gente ouve muitos candidatos à prefeitura, não só de Goiânia, mas do país todo, falar de segurança pública, como o senhor mesmo disse, existe uma atribuição do prefeito em relação a isso, da prefeitura. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, que às vezes tem dúvidas em relação a isso, as atribuições do prefeito e do vereador, dos vereadores nesse campo, de que forma que eles podem auxiliar na construção de políticas públicas nesse setor. Bom, existe várias experiências no mundo afora e algumas experiências são muito boas e outras são trágicas.
O exemplo mais trágico é o que aconteceu no México. E bem recentemente eles tiveram que praticamente eliminar todas as polícias comunitárias, que é as polícias municipais, porque elas estavam virando verdadeiras organizações criminosas. Foi uma experiência muito mal feita. As experiências que a gente tem no Brasil têm apontado que ela tenha entrado como uma força auxiliar, de colaboração, de manutenção de parques, né, porque se existe um problema que vai ampliar a sensação de insegurança, é quando o indivíduo está andando na rua e ele é assaltado, né, que a gente chama de assaltos a transeuntes. Isso amplia muito fortemente. Então, se você tem parques na cidade, e esses parques, eles têm um acompanhamento, têm uma vigilância da polícia metropolitana, da polícia municipal, isso já amplia e já melhora muito a sensação de segurança. Agora, a gente também tem experiências muito ruins no Brasil, quando você tem municípios que quer colocar uma polícia que vai competir com a polícia, né, estadual. Então, ela quer equipamentos, e ela quer armamentos, e ela quer um treinamento para fazer as mesmas coisas. Isso não é possível e isso não deveria ocorrer, né? No caso de Goiânia, a gente está falando de uma cidade grande, a gente está falando de uma cidade que sozinha ela é maior do que alguns estados brasileiros, né? Se você pensar, ela é a 12ª cidade mais populosa no Brasil. Junto com a Aparecida, ela tem 2.200.000, 2.300.000 pessoas. Isso representa mais do que pelo menos uns 5 estados no Brasil. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade muito grande, com uma população significativa e, evidentemente, um estado em que a polícia não tem dado conta de responder. E agora, o que a gente teria que pensar é como fazer isso, como garantir que a gente tenha uma polícia que consiga dialogar com as forças já existentes de forma que uma se complemente. Que se ela for competir, aí nós vamos ter muito mais problemas e muito menos soluções para a criminalidade. E aí, o que o prefeito e o vereador, nesse caso, eles poderiam fazer? Bom, o que a gente tem visto é que muitos deles estão falando em ampliar, criar efetivos, de qualificar. Claro, toda a segurança tem que ser qualificada. Então, o prefeito ele deve ele pode criar uma secretaria de segurança que não existe, para poder garantir que toda aquela estrutura que você planejou seja efetivada. Primeira coisa que eu teria que fazer é garantir que realmente tenha um plano municipal de segurança e, sobretudo, dialogado com a comunidade. Os vereadores são fundamentais para que esses planos sejam efetivados e possuam orçamento, porque normalmente se faz muitos planos, mas sem nenhuma dotação orçamentária. E aí os vereadores têm que entrar assegurando que os planos sejam efetivados e que aqueles conselhos sejam instituídos e que haja um acompanhamento daquelas políticas que foram construídas comunitariamente com a sociedade. E na área dos direitos humanos, professor Ricardo, como o prefeito e o vereador, eles podem construir políticas que atendam às necessidades desse setor? Primeiramente, em relação à prefeitura, aí voltando ao tema da guarda metropolitana, ou da guarda municipal nas diferentes cidades, né, mais do que um competidor, como o professor já se colocou, com as polícias do Estado, a civil e a militar, está aí uma oportunidade para a gente ter um agrupamento, né, de guarda civil que promova a segurança pública e promova direitos humanos no sentido do guarda municipal ser um defensor e um promotor de direitos humanos. Ele está na escola. Toda a perspectiva de ter uma boa convivência e um relacionamento da escola com aquela comunidade, e dentro da escola, alunos, professores, funcionários, o guarda municipal está num lugar absolutamente privilegiado, né? Então, mais do que um vigia, né? Mais do que um policial armado, ele conhece a comunidade, ele sabe a hora que os alunos chegam, ele conversa com os pais, ele pode ser o primeiro promotor de segurança e de direitos humanos na escola. Nos postos de saúde, a situação dramática, como as pessoas chegam lá. Mais do que um organizador de fila, de entrada e de um porteiro, ele pode ali ajudar, ele pode compor
né, junto com a equipe de saúde, né, e ajudar a promover a segurança pública. As pessoas têm que chegar no posto, as pessoas têm que entrar no posto, as pessoas estão num momento terrível de situação de doença, de fragilidade. Então, a qualificação da guarda municipal tem que estar preparada para isso, para ser mediador, para resolver conflitos, para encaminhar, para ajudar a selecionar as pessoas nas praças públicas. Então, vai estar falando de cultura, das atividades na praça pública. Veja, o prefeito, boa parte da sensação de insegurança numa cidade vem da iluminação, da limpeza e da presença, né, da prefeitura nos espaços públicos, né? Isso é promover cidadania, isso é promover direitos humanos. Então, os prefeitos, né, eles têm essa responsabilidade, né? Talvez até maior que a ostensividade da PM e da investigação da civil. Porque ali, né, o prefeito está na prevenção, está na promoção, né? Então, essa é a grande... Se isso falhar, a polícia militar e a polícia civil não vão dar conta do serviço. Então, a importância do prefeito para garantir... Eu só queria... Eu peguei esse cacoete aí de prefeito, né, e de vereador para a gente só falar a questão da importância da cultura, né? A gente tem uma contingente de mulheres, né, candidatos a prefeitos, a prefeitas e a vereadores no Brasil inteiro, e a gente aqui no programa falando de segurança pública e direitos humanos e usando só no masculino. Está aí a importância, por exemplo, do tema cultura, né? Como está arraigado uma cultura machista no vocabulário da gente. Tá certo. Bom, a gente vai para mais um intervalo e finaliza essa conversa a respeito de direitos humanos, segurança pública e cultura no próximo bloco. Esse é o último bloco do Conexões, que está falando sobre segurança pública, direitos humanos e também cultura. E hoje nós estamos recebendo o professor Ricardo Barbosa, que é do Programa de Direitos Humanos da UFG, e o professor Djaci de Oliveira, que é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, também da UFG. Bom, professores, a gente fala muito do papel do prefeito, do papel do vereador, mas e o papel da população para cobrar medidas, para propor alguma ação? A gente às vezes não encontra muitos canais de comunicação entre população e o poder público. Como que o cidadão pode cobrar e pode sugerir algum tipo de política nessas áreas em que a gente está falando? Professor Djaci. Bom, de fato é que existe muito pouca possibilidade aberta pelos canais institucionais. E nós temos muitas outras possibilidades a partir da criação dessa rede de mecanismos de internet, de possibilidades. É fundamental que as comunidades comecem a se organizar em associações, né? As velhas associações de moradores, as associações de bairros, elas ainda são importantes e elas têm um papel significativo. Normalmente elas vão existir onde existe muita carência, né, de bens, equipamentos, e elas vão se juntar, as pessoas vão se juntar para poder assegurar. Agora, quando você chega numa cidade grande, é difícil, né, porque as pessoas se conhecem pouco, se veem pouco, né, e eu sempre falo, você pode morar num prédio e ficar 20 anos e não conhecer nem metade dos seus vizinhos. Isso é porque a dinâmica da cidade faz com que as pessoas fiquem muito sobrecarregadas de atividades e muito pouco envolvidas com a sua comunidade. Então, isso deveria ser estimulado, tanto pelos moradores locais, a partir dos condomínios de moradores, dos prédios, mas a gente precisa retomar essa convivência das pessoas no dia a dia para que elas possam se encontrar e, a partir daí, criar movimentos, né? A Associação dos Moradores do Setor Oeste e etc. É possível? Eu acho que é fundamental, porque se isso não acontecer, né, a gente vai só participar do processo eleitoral e vai ter um mecanismo muito precário de cobrança, né? Nós temos as redes sociais que têm ajudado e têm se constituído um elemento importante. Então vamos experimentar, criar, né, grupos, né, de Facebook, de WhatsApp, para poder garantir a cobrança de algumas políticas, de promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Então a gente sabe que mais da metade das promessas não são cumpridas. E então, nós vamos ficar calados? Eu acho que a gente tem que começar a usar esses mecanismos atuais para cobrar. Se a gente não fizer isso,
é difícil. Numa cidade grande, é realmente, pensando em 1.200.000 pessoas de Goiânia querendo cobrar, como é que ela faz? Aí a gente vai ter que realmente utilizar as redes sociais. As redes sociais, né, aparecem como um canal fundamental, importante e tem contribuído muito para que isso seja efetivado. Professor Ricardo? Tem uma coisa que a gente precisava dar um passo atrás. Todo esse esforço que já se faz do ponto de vista da comunidade se organizar, se autogerir, ela para mim esbarra, né, não para além, que já não é pouca coisa isso que o Djaci colocou, das dificuldades da vida na cidade grande, é o desenho do processo eleitoral brasileiro. Então, eu tenho uma gama infinita de candidatos a vereadores, de uma gama infinita de partidos, e as pessoas se colocam à disposição da sua cidade, mas a primeira pergunta não é em que partido que estou e quais são suas propostas. A primeira pergunta, qual que é o caminho mais rápido, mais curto para eu me eleger. Particularmente, eu vejo a capacidade de cálculo da pré-campanha dos vereadores é uma coisa assim que define a vida deles. Então eu entendo, né, eu tenho colegas, por exemplo, absolutamente, né, universitários, com mestrado, que se colocaram à disposição e que a primeira pergunta que ele fez não é o vínculo que eu tenho com a minha comunidade, mas em que partido que eu vou me candidatar, que com uma votação mínima, né, que eu vou fazer minha campanha sem recurso e nada, eu tenho alguma chance de candidatar. Então, eu perguntando para vários amigos que saíram candidatos, mas esse partido seu que você candidata, né, você viu tal coisa no programa dele? Não. Quem lê programa de partido? Essa é a resposta de 3 pessoas. Né? Eu não li, ninguém lê programa de partido. Pessoas absolutamente assim, não estou falando de candidatos, de pessoas bacanas, de candidatos bacanas, que não estão fazendo superestrutura e estão tentando construir, a partir da sua trajetória, uma ida à Câmara de Vereadores. Mas a possibilidade disso dar certo é assustadora, porque você, então, não vai se candidatar para um partido que não tem nenhum vínculo à sociedade, que o cálculo é o cálculo do coeficiente eleitoral. Então, a possibilidade de um da comunidade, uma associação, acessar esse vereador que foi eleito absolutamente por um outro processo e não de discutir a cidade com a cidade, tende a fracassar. Então, a gente está numa sinuca de bico. Né? Se, do ponto de vista da sociedade, o que o Djaci colocou, florescer e se colocar, cria uma possibilidade. Mas com essa estrutura político-eleitoral brasileira, né, controlar o seu vereador ou fiscalizar o seu vereador é quase impossível. Então, sem uma reforma política, né, que a gente defina claro o que são os partidos e os programas partidários, a gente puder ter uma discussão em torno disso, todos esses esforços individuais, eu acho que tendem a fracassar. Então, falta um vínculo entre, principalmente o vereador, né, o representante das diferentes comunidades, com a população, com os diferentes grupos ou diferentes bairros das cidades? Com essa estrutura que o Djaci falou, que é necessário do ponto de vista do cidadão se organizar, ela está descolada, o pouco que tem aqui está descolada dessa estrutura partidária que tem uma lógica própria em torno do coeficiente eleitoral, em torno do financiamento de campanha, em torno da vida partidária e dos seus caciques. Né? Eu tenho um abismo em torno disso. Para finalizar, então, queria que o senhor Djaci pontuasse aí quais são os principais desafios que serão enfrentados em Goiânia pelo candidato que for eleito esse ano. Ou candidato? Ou candidata. Obrigada, professor. Ou candidato, ou a candidata. O principal desafio, na área de segurança, é de fato reduzir, né, garantir uma colaboração para que haja uma queda do índice de homicídios. Os índices de homicídios, infelizmente, nossos aqui são muito elevados. No estado de Goiás inteiro, em Goiânia, principalmente por conta, né, da convivência da região metropolitana, então ela precisa atuar de forma muito integrada. E aí o principal desafio é como garantir uma integração com as outras forças para que elas não disputem, mas que elas se colaborem. Professor Ricardo, qual que é o principal desafio em relação aos direitos humanos? O principal desafio de direitos humanos é que o prefeito, que cuida do cotidiano da cidade, a prefeita que cuida do cotidiano da cidade, os vereadores e as vereadoras, transforma esse exército de servidores públicos, né,
para além de um burocrata, um promotor de direitos humanos, naquela especialidade que ela está. Se ela é fiscal de meio ambiente, ela seja um defensor do direito ao meio ambiente, da qualidade de vida. Se ela é uma agente de saúde, ser uma promotora do direito à saúde, com a educação ida. Esse é o grande desafio, transformar esse exército que está pago por todos nós num promotor, num efetivador dos direitos. Ok, professor. Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Gostaria de agradecer, professor Ricardo, pela presença mais uma vez no Conexões. Muito obrigado. E também, professor Djaci, pela primeira vez aqui no Conexões, espero poder contar novamente com o senhor nos próximos debates. Fico à disposição, e eu que agradeço. O nosso programa está chegando ao fim e você pode continuar acompanhando a cobertura da TV UFG em parceria com a Rádio Universitária, a Faculdade de Informação e Comunicação e também a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você faz isso pelas nossas redes sociais, também pela Rádio Universitária 870 AM, que tem um site, também pelo site da TV, vários canais para você acompanhar a cobertura especial que nós estamos fazendo das eleições de 2016. Eu te espero no próximo programa.